NL Apicultor em mais um vídeo. Pessoal, amantes da apicultura aí, vocês que gostam de assistir os meus vídeos. Tem um bom tempo que eu não vou lá no apiário, e então hoje eu tô indo lá. Como vocês têm visto aí os meus vídeos aí, eu quase não posto vídeos lá do apiário, porque a gente trabalha com outras coisas, né, pessoal? Então é raro quando eu vou mexer com a abelha. E aí o que que acontece? Eu quero voltar lá no apiário para poder dar uma olhada, para ver se já estão precisando de receber as melgueiras. Afinal, aqui na minha região está acabando o inverno, né? Estamos entrando no período da florada. E a florada aqui sempre ela começa depois de setembro, lá para outubro, né? Já no finalzinho já de outubro eu começo a liberar bastante flor e é nessa época aí que eu preparo as melgueiras para colocar nas minhas colmeias. E aí eu quero lá dar uma olhada e quero levar vocês comigo nesse vídeo top aqui. Volto com vocês lá no apiário. Pessoal, já estou aqui no sítio, tá ventando bastante. Eu não vou abrir caixa nenhuma. Eu vou só olhar, ver como é que tá o desempenho das colmeias. E conforme for, eu vou preparar as melgueiras para poder trazer para cá, né? Afinal de contas, estamos entrando no período da florada e não podemos perder o mel, né? Esse ano eu não sei o tipo do mel que vai ser. O ano passado eu consegui mel do limão, consegui mel de acerola, mas esse ano eu não sei, né, como é que vai ser. Então, fica comigo aí nesse vídeo, porque o que vai acontecer é o seguinte, tá ventando bastante aqui. O que vai acontecer é o seguinte, eu vou olhar as colmeias e preparar as melgueiras. Não vou abrir não, tá? Hoje eu não vou abrir as colmeias não, porque hoje eu não vim preparado para abrir colmeia não. Hoje eu vim mais preparado para poder dar uma olhada para ver como é que tá o desempenho e preparar as melgueiras. Porque lá no apiário já tem umas melgueiras que ficou lá. E algumas eu levei para casa com mel. Eu vou ter que preparar também as que estão lá em casa. Tô botando um macacão aqui. Eu já gosto de subir já de macacão. Não sei o que eu vou encontrar no meio do caminho. De repente eu encontro um enxame meio perdido no meio do caminho, ou alguém lá no alvoroço, lá no apiário, e elas costumam ir até onde eu vou, né? Então eu já vou botar logo o macacão aqui, já vou subir já de macacão. Vou dar uma pausa aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês lá em cima. Pessoal, voltei. Como eu sempre tenho o costume de quando estamos aqui eu deixar uma palavra para vocês, hoje não será diferente. Depois de bastante tempo sem gravar vídeo, hoje não será diferente. Eu quero falar a respeito dos mensageiros de Jó. A palavra de Deus diz que Jó recebeu 4 mensageiros na casa dele. Aí você vai falar assim, não, mas não foram 3? Quatro mensageiros Jó recebeu na casa dele. Só que esses mensageiros são diferentes dos outros que foram lá para poder ver a situação de Jó e às vezes até alguns comentarem, né, a respeito, e outros até chegar a dizer que Jó estava em pecado, por isso ele chegou àquela situação. Não é isso não. Esses mensageiros são diferentes. Esses mensageiros, eles vieram trazer boas novas para Jó. O primeiro chegou desesperado e apavorado, dizendo para Jó, olha, os bois e os jumentos. Você está entendendo? Os bois e os jumentos se foram. Eu vou falar no meu português, nas minhas palavras, porque a situação daqueles jovens era apavorante. E ele dizia assim, olha, os bois e os jumentos se foram. E os rapazes que estavam ali trabalhando com eles, cuidando deles, pastando ali junto com eles ali, cuidando deles direitinho, morreram ao fio da espada e só eu escapei para te trazer. O que a Bíblia fala é que esse rapaz que estava trazendo a notícia a respeito da perda dos bois e dos jumentos, estava ainda falando com Jó quando chegou outro, mais apavorado ainda, dizendo, olha, as suas ovelhas. Ele disse dessa forma, olha, as suas ovelhas foram atacadas. E os rapazes que estavam cuidando do rebanho
morreram e só eu fiquei. Olha que o primeiro não tinha acabado de terminar de contar a situação, a catástrofe, outro já chegou dizendo outra situação pior. Pessoal, esse segundo ele falou a respeito das ovelhas que Jó tinha e disse para ele, olha, os rapazes que estavam ali também morreram. E ele olhou para o outro, o que aconteceu? Aconteceu que os jumentos e os camelos também foram atacados e só eu escapei. E de repente, quando o segundo nem tinha terminado de falar, me chega o terceiro. Os bois e os jumentos, pessoal. O primeiro, né, falava dos bois e dos jumentos. Perdão a respeito dos camelos, é porque os camelos de Jó foi o terceiro que trouxe, né? O terceiro que trouxe os camelos, dizendo para ele, olha Jó, os seus camelos estavam ali pastando, passeando tranquilo, com os jovens junto, e de repente foram atacados. As ovelhas foram queimadas, irmão, né? E então o que acontece? E o terceiro disse que os camelos de Jó também se foram. Isso, pessoal, era que o primeiro e o segundo não tinha terminado de falar ainda. A catástrofe não acabava. Quando o terceiro estava falando ainda, me chega o quarto, dizendo, olha, essa foi a pior notícia que Jó teve até então. Se vocês observar, ele ainda ouvia em silêncio, sem fazer nenhuma ação, porque diz o ditado, né, que para cada ação há uma reação, sem reagir em respeito a nada. Ali em silêncio ele prevaleceu diante do primeiro, do segundo e do terceiro. Mas quando o quarto chegou dizendo, olha, os seus 10 filhos, Jó tinha 10 filhos. Quando ele chegou dizendo, olha, os seus 10 filhos estão mortos, agora ele se levantou. Ele se levantou e disse assim, olha, tudo isso que vocês falaram, para mim é bobagem, se recupera. Mas quando esse quarto chegou e me trouxe a notícia dos meus 10 filhos, foi a gota d'água para Jó, tá? Ele se levantou, se prostrou de joelhos no chão, ainda além de ter rasgado as suas vestes, porque acredito eu que as vestes é algo muito importante para o ser humano, porque Deus requer santidade nas nossas vestes. Então, quando Jó tirou a santidade, rasgou as suas vestes, ele se prostrou no chão e disse, olha, nu eu vim a este mundo e nu eu vou voltar, não vou levar nada. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você sabe o que ele quis dizer nessa situação aqui, nessas palavras? É que nada neste mundo nos pertence. Você está entendendo, amantes da apicultura e vocês que ouvem meu vídeo? Nada neste mundo nos pertence. Tudo que está aqui pertence a Deus. O que Ele fez foi nos conceder a oportunidade de tomar conta, de cuidar, de zelar para Ele. Até os seus filhos, se você puder parar e imaginar, você vai ver que até os seus filhos é uma dádiva de Deus. Porque ninguém consegue gerar uma vida dentro da outra como Deus faz com uma mulher, gerando um filho dentro dela. Ossos nos ossos, juntas, músculos, nervos, tendões, veias, coisas melindrosas Deus coloca nos mínimos detalhes para você abraçar, beijar, conduzir, educar, e de repente um vento enviado das profundezas que seja, deu na casa onde eles estavam e matou os 10 filhos de Jó. Amantes da apicultura, você cuida com todo carinho, com todo cuidado, mas também ora ao Senhor para fazer prosperar, para fazer multiplicar, para abençoar. Porque tudo que nós fizermos hoje aqui na face desta terra, temos que fazer de uma forma a agradar a Deus. O que eu faço para agradar ao meu Senhor. Porque eu sei que tudo pertence a Ele, então eu faço para agradá-lo. Eu glorifico a Deus em primeiro lugar pela presença dEle, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Jó
Ele não blasfemou de Deus, ainda que Deus tinha ali que disputar com o demônio a respeito da posição deste homem. Ele não blasfemou, ele sofreu calado as consequências, as provações, e ainda disse bem claro: olha, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que essas palavras fiquem no seu coração, amantes da apicultura, e eu glorifico a Deus por cada um de vocês que está cuidando das abelhas de Deus. Cuida delas com cuidado, com carinho, com amor, porque isso é muito importante. O que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa. Estou cuidando das abelhas que Deus colocou nas minhas mãos. Ele confiou elas nas minhas mãos, e daqui um pouquinho nós vamos para lá. Espera aí que o meu fumegador apagou. Tomara que ele acende, né? Porque o tempo meu aqui já está esgotado. Eu vim na correria colocar essa luva aqui, que essa luva também é outra bênção para colocar. Mas é uma luva muito boa, é uma luva de cano longo, né? Como vocês podem ver, ó, é uma luva de cano longo e é uma luva muito boa. Ela protege bem mesmo a mão, né? E o punho, porque dependendo do macacão, se a luva tiver um cano longo, ela vai proteger melhor. Eu já até vi muitos apicultores com essas luvas, colhedores de mel também com essas luvas. Mas vamos lá. O negador está começando a pegar fogo aqui. Pessoal, dá um joinha. Eu sei que é um pouco complicado, porque tem muitas pessoas que se distraem no vídeo e acabam esquecendo de apertar o dedo no like aí. Aperta o dedo aí, dá aquele joinha. Você que não é inscrito ainda, se inscreve. Glorifico a Deus. Uma pessoa se inscreveu e disse assim: homem de Deus, você acaba de ganhar mais um inscrito. Isso para mim é uma alegria, porque eu não tinha intenção de fazer vídeos, pessoal, pro YouTube. Meu filho, que hoje é meu editor, ele que insistiu para mim fazer vídeos. E hoje eu faço os vídeos, mas é assim, é raridade, né? Porque é um tempo corrido. Pra gente que é pedreiro, é um tempo meio que corrido. Então, para você vir largar o serviço de pedreiro para poder mexer com apicultura, é uma coisa meio complicado. E então é isso que eu faço, né? Como eu trabalho com pedreiro, então eu não tenho tempo para poder mexer com abelha não, pessoal. Eu venho aqui, é uma coisa muito boa, eu sei que é, você poder cuidar, né, da natureza, ajudar, né? Cuidar não, a gente ajuda a natureza, conservando as abelhas em vida, né, para elas não caírem na extinção, porque já se extinguiram, né? Vamos dizer, vários insetos, né, se extinguiram por não ter cuidados, né? Acabaram se extinguindo. A abelha hoje ela não se extingue por causa do mel, né? O pessoal, a gente aproveita essa oportunidade, né? Porque para ter um inseto capaz de fabricar um mel igual a abelha faz, você não vai encontrar, né? Então é desde os tempos antigos, né? Desde a época dos dinossauros, né? Que as abelhas vêm se evoluindo para sobreviver no globo, né? Então existem abelhas em muitos lugares do mundo. Existem abelhas, não vou dizer nos lugares extremos, né? Porque elas não suportam muito frio, né? Então nos lugares extremos elas não existem. Mas aonde tem estações do ano direitinho, com certeza vai existir muita abelha nesses lugares. Aqui, por exemplo, na minha região, né? Aqui do Espírito Santo, a gente tem bastante abelha porque é um inverno menos rigoroso. E as abelhas, elas conseguem sobreviver melhor, né? Quando o inverno é menos rigoroso, né? O fumegador tá meio difícil de pegar fogo aqui, pessoal. Aí que ele tá começando a pegar vida. Vou deixar ele tentar enfumaçar isso. Deixa eu levar esse tripé aqui.
E assim vocês vão assistindo o movimento das abelhas. Porque tá complicado para acender ali o fumegador, hein? Não sei o que que tá acontecendo com ele não, mas ele não quer acender não. O movimento tá bom, pessoal. Principalmente essa primeira caixa aqui, ó, que é a caixa que eu sempre. Essa primeira caixa é a caixa que eu sempre fico prestando atenção nela, né? Que é a de, logo vamos dizer assim, é a de frente logo, né? Você já entra na apiário já olhando para ela. Então o movimento das abelhas aqui nela tá bom, tá bonito os movimentos das abelhas. Mas eu não estou conseguindo acender o fumegador, não sei por que ele não quer acender de jeito nenhum. Eu vou deixar o tripé aqui com vocês olhando aí, dando uma assistida, porque se não fizer movimento brusco, elas não atacam. Mas como eu tenho que passar na entrada de voo delas,